Mateus 5, do versículo 43 a 48. Vou começar logo lendo, depois a gente faz as introduções aqui. Lembre que a gente está falando sobre o Sermão do Monte e essa é a sequência, tá? Vocês ouviram o que foi dito. Isso é Jesus falando. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu, pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. E aqui, quando encerra nessa frase tão forte, né? A gente vê que encerra mesmo. Encerra um trecho, uma temática do sermão, desse Sermão do Monte, que é aquilo que a gente estava falando sobre a justiça do cidadão do reino. Então aqui ele começa com: vocês ouviram o que foi dito. E essa é a 6ª vez e a última que Jesus falou isso. Vocês olham ali, se vocês acompanharem na Bíblia de vocês, seria legal se vocês abrissem, porque eu não vai ter mais projeção, meu estilo é sem. Então, ali você vai ver que nesse capítulo 5, ele vai falar, no 21, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate. Depois, no 27, vocês ouviram o que foi dito. Depois, no 31. Então, cada vez que Jesus mudava de assunto, ali dentro do que ele está abordando, que é: olhem como os fariseus, os líderes judeus ensinam vocês sobre a lei. É assim que eles ensinam, mas eles não estão ensinando direito. Eles entenderam alguma coisa errada. Então eu vou corrigir aqui para vocês entenderem melhor. Então Jesus já falou isso 5 vezes e essa é a 6ª. E aí ele vai encerrar essa revisão do ensino dos fariseus que ele está fazendo. Ele vai encerrar com esse trecho. Está muito ligado ao que foi pregado na semana anterior, né, que estava falando sobre da outra face, né? É ainda a mesma temática ali. Também alguns teólogos dividem o Sermão do Monte em 2 partes. Se for para dividir em 2 partes, né, nesse entendimento do texto, essa seria o fim da primeira parte também. Então, é uma conclusão, Então, Deus abençoe que a gente faça uma boa conclusão aqui nessa noite. É engraçado que os fariseus não tinham, os líderes judeus, eles não tinham de onde tirar essa coisa: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ame o seu próximo está lá no Velho Testamento, bem claro, nítido. No Levítico 19 diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso está lá na lei. Mas o odeie o seu inimigo não está escrito em lugar nenhum. Eles é que deduziram isso. Por que eles deduziram isso? Provavelmente porque eles já guerreavam guerras naquela época com outros povos, né? Porque eles tinham. Então eles pensaram: se não é judeu, então é inimigo. E decidiram que eles tinham que odiar os inimigos. Mas Deus nunca falou isso. Eles acharam que era uma coisa lógica odiar o inimigo, que eu tinha que amar o próximo, mas o próximo era só aquele. Aí eles tinham toda uma definição do que era o próximo para poder incluir os inimigos fora dele, né? Fora disso. Mas engraçado que não era só naquela época que havia distorções na interpretação da Bíblia, tá? A gente faz isso hoje ainda. Tem muitos grupos aí pregando a Bíblia e
e dizendo, por exemplo, uma coisa bem natural, bem normal de ver sendo distorcida é a questão da ética sexual cristã. Né? Isso é bem, alguns dizem, não é bem assim. Então, é uma coisa bem maleável hoje em dia. Mas é a mesma coisa que os fariseus tinham feito. Só que eram outros temas, né? E hoje a gente vê outros sendo distorcidos. E aí no 44, eu vou seguindo, se você ficar com a Bíblia aberta, você vai ver que eu vou seguindo versículo por versículo e vou explicar um por um, tá? Isso é um método de pregação expositiva, né? Que é como a maioria das vezes a gente faz aqui, a gente vai expondo o texto inteiro e o que ele significa. Então, no 44 diz, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Vocês sabem que na Bíblia, a gente tem o Evangelho de Mateus, é o primeiro evangelho, né? É uma visão de testemunho ocular, de pesquisas, enfim, do que aconteceu nos anos em que Jesus passou aqui pela Terra. E tem outros evangelhos que são outras pessoas, outras testemunhas também contando, mas assim, é parecido. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, as histórias se repetem, muitas histórias se repetem. Quem já leu deve saber o que eu estou falando. Eles são chamados evangelhos sinóticos. Não é que tenha tudo igual, exatamente igual. Pensa assim, ó, se todos nós vamos participar desse culto, mas amanhã nós vamos contar esse culto para alguém. Cada um de nós vai contar do seu jeito, né? Vai lembrar de um jeito o que foi dito, o que foi cantado. Então, mas todo mundo vai estar falando a verdade. Então, Mateus e Lucas falam o Sermão do Monte. Essa parte de Lucas, essa parte do Sermão do Monte, o Sermão do Monte, em Lucas está no capítulo 6. E é interessante como ele fala lá, porque ele amplia um pouquinho mais a ideia. E eu quero dar uma olhada com vocês nisso. Em Lucas 6, 27 a 36. Nós não vamos ler tudo, eu vou pular uns versículos. Mas só para vocês verem como a gente consegue olhar mais amplo, né, para essa mesma situação e para essa mesma fala de Jesus, quando a gente ouve uma segunda pessoa que também contou o que aconteceu e o que ele ouviu, né? Ou, enfim, que ele ouviu de outros e registrou. Lucas 6, do 27 ao 36. Vamos praticar, abrir a Bíblia, que aqui na igreja a gente não precisa, né, abrir muito, porque eu uso aqui, mas hoje vocês vão praticar comigo. É bom para não esquecer, né? Então, pega na Bíblia. Quem não tem Bíblia, tem Bíblias lá, ó, naquela prateleirinha, ó, perto da porta. Pode usar as Bíblias que tem aqui na igreja. Quem tem no celular, pode abrir no celular. Então, Lucas 6, o mesmo trecho, a mesma história, a mesma parte do sermão, sendo contado agora dessa vez por Lucas, tá? Eu vou ler o 27, depois vou dizendo o que eu vou lendo, tá? Eu vou pular alguns. Vou ler primeiro 27 e 28. Mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. 31. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. 35. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Boa, né? Bom ler assim no outro, né? Então, aqui tem uma coisa interessante. Alguns dos manuscritos lá antigos de Mateus acrescentam esse trecho. Façam o bem a quem os odeia, abençoe os que os amaldiçoam e orem por quem os persegue. Aqui a gente vê omitido algumas partes, porque a maior parte dos manuscritos de Mateus não tem essas duas frases ali entre eles.
mas elas falam como amar. Porque ali diz assim, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Mas como é que eu amo? Como que eu amo um inimigo? Então, lá em Lucas a gente vai ver, eu amo fazendo o bem a quem me odeia, eu amo falando bênçãos, abençoando os que me amaldiçoam, e eu amo orando pelos que me perseguem, que daí já está aqui de novo em Mateus também. É assim que eu faço. É o amor na prática. É amar com atos, fazer, é amar com palavras, bênçãos, né? Falar, e amar no secreto também, quando ninguém está vendo, só Deus, amar orando por essa pessoa. Escondidinho lá, só Deus está vendo que você está abençoando ela em oração também. Mas aqui tem uma coisa interessante que a gente precisa esclarecer, tá? O que é amor? Assim como depois a gente vai falar quem é o próximo, né? Que era uma dúvida dos judeus lá. A gente fala primeiro aqui, vamos explicar o que é o amor. Porque assim, gente, as palavras, numa língua qualquer, elas vão adquirindo significados novos. Elas vão mudando. A língua é viva. Não sei quem já ouviu falar isso. Quem é da área de letras, assim, já ouviu. A língua, ela vai mudando. Então, em diferentes culturas, elas adquirem significado, elas têm significados diferentes, e no decorrer do tempo também vai modificando. A língua é viva e tem as traduções também. No original lá em grego, eu posso ter 3 palavras diferentes e que no português eu a traduzo as 3 por amor. Porque não tem outra palavra aqui exatamente para dizer, então vira tudo amor. Mas lá no original eram palavras diferentes. Então é importante a gente entender, não só para a interpretação da Bíblia, essa é uma parte importantíssima para interpretar qualquer texto antigo. Qualquer texto, na verdade. É a gente compreender o sentido original daquilo que foi dito. O que ele significava para aquelas pessoas naquela época. Não o que essas palavras significam hoje para a gente, séculos depois, simplesmente. Porque a gente não é o sentido original. Se a gente não olhar direito lá, né? Então a gente não vai entender bem. Então é muito importante. Se você ver aqui, o amor não é um sentimento que está sendo dito aqui. Não é simplesmente um sentir, um gostar de alguém. E hoje o amor tem esse sentido mais sentimentalista, né? A gente tem, quando fala em amor, uma história de amor. Pensem, é um sentido diferente desse de fazer o bem para a pessoa. Né? Porque assim, como que eu amo sem aprovar uma pessoa? Hoje em dia é difícil para as pessoas entenderem assim, eu amo, mas eu não concordo com você, não concordo com o que você está fazendo. É super difícil, as pessoas não entendem isso, porque o sentido do amor está diferente na cabeça delas hoje. E aqui está muito claro, como que eu vou aprovar uma pessoa que me amaldiçoa, que me persegue, que me odeia? Eu não gosto disso que ela faz, eu nem gosto dela. Não gosto, gente. Mas eu posso amar. Isso é doido. Para a nossa época é doido. Mas o sentido do texto é esse. É um amor de prática em atos, palavras e oração. É um amor que eu posso dar mesmo para essa pessoa que eu não aprovo e que eu não gosto muito. Que talvez eu nem conviva muito com ela. Ela não é minha amiga. Ela não tem simpatia por ela. Mas eu posso amar. Porque se eu não pudesse, se fosse impossível, Deus não estaria me dizendo para fazer. Então é outro sentido de amor. Não pensem nisso. Que eu vou achar um amorzinho aquele inimigo fazendo tudo aquilo. Não. Entenderam? Então amor é uma atitude que demonstra o bem. Fazendo, falando e orando pelo bem do outro. Isso eu posso fazer mesmo com quem eu não gosto muito, ou com quem eu não aprovo o que está fazendo, como vive, sei lá. O amor, ele não é passivo, só o dar a outra face, tipo assim, não fazer nada ou ignorar o mal que a pessoa está fazendo. O amor não é essa passividade, ele dá um passo além. Esse amor que Deus está
pedindo dos seus filhos é um amor que dá um passo além, que é prático, que faz. Ele não só fica no seu canto sem fazer o mal para o outro, mas ele vai lá e faz o bem. É pesado, eu sei. Quem que consegue uma coisa dessa, gente? Fala aqui, fala sério aqui. Fala real aqui. Quem é que consegue uma coisa dessas? Alguns talvez estão dizendo, eu não tenho sangue de barata. Eu não consigo. Não está dizendo, isso aí deve ser, essa é brincadeira de Jesus. Ele sabe que a gente não consegue. Ele está falando só de bonito, só para ficar bonito no sermão. Não é, gente. Mas como que a gente consegue? É real essa dúvida. Aliás, hoje em dia, seria até questionável por alguns da área de saúde mental se isso é saudável. Uma pessoa que faz o bem, que fica lá, indo lá e servindo e falando coisas boas para quem está perseguindo ela. Essa pessoa não se ama, não se valoriza. Essa pessoa fica lá com pessoas tóxicas, né? Eu acho que alguns seriam criticados assim, nossa, essa pessoa tem um problema, tem um parafuso solto, não pode, ela não está se valorizando, ela está se colocando numa humilhação. Talvez fosse questionável se é saudável, mentalmente ou emocionalmente saudável, né? Agir como Jesus está nos mandando agir. Pensem, ideias atuais. São as ideias de hoje. A gente não vive pelas ideias de hoje, a gente vive pela verdade. Então, a gente precisa confrontar o nosso jeito de pensar de hoje, que está super impregnado com a cultura aí de fora, e viver a contracultura do reino de Deus. Esse aqui é a justiça do cidadão do reino. É parte de como os cidadãos do reino devem viver, sobre uma outra lógica. Mas vamos deixar a palavra aí nos confrontando. Ainda está difícil. Eu sei que não é fácil, mas a gente não pode ignorar. A gente não pode simplesmente fechar os ouvidos e dizer, é muito difícil, é impossível, não estou ouvindo. Não, a gente tem que deixar a palavra confrontar o nosso coração para ela nos transformar, para ela fazer uma mudança em nós, para a gente conseguir ser filhos de Deus. Seguindo no versículo 45 do texto de Mateus 5, tá? Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu, pois Ele dá a luz do sol. Eu não sei quem tem outra versão, mas em outras versões dizem a luz do seu sol. Quem tem essa versão? Legal, né? A luz do seu sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Gente, Deus tinha escolhido o povo judeu. Deus tinha escolhido o povo hebreu lá do início, tá? E como eles tinham uma tarefa sobre a terra. Como Deus tinha dado uma importância para eles se acharam os únicos. Eles se acharam mais importantes. Eles se acharam os únicos amados por Deus. E os outros podiam ser inimigos. Na verdade, o que Deus tinha feito é escolher os primeiros missionários que saberiam quem Ele era, a ponto de poder espalhar esse amor, espalhar a mensagem dele para as outras nações. Nós cantamos aqui, né? Cantar entre as nações, anunciar entre as nações. Isso é um salmo, Salmo 96. Então, já era tarefa desde Abraão. Abraão, quando foi chamado, lá em Gênesis capítulo 12, Deus disse, eu vou te abençoar e através de você eu quero abençoar todas as famílias da terra. Só que os judeus passaram-se os séculos aqui, e aí Jesus está aqui, falando, olha, seguinte, os antigos disseram isso, os mestres de vocês disseram isso, mas está errado, não era isso que eu falei lá em Gênesis.
Não era isso que eu planejei. Não era para vocês se sentirem os superiores e os únicos amados por Deus, os únicos que Deus quer amar e salvar. Não é isso. É para vocês poderem ser bênção para todas as outras nações e famílias de todas as nações da terra. Era muito importante que Jesus esclarecesse isso. Porque, enfim, ele estava trazendo o evangelho e ainda tinha essa tarefa para aqueles primeiros discípulos, que eram todos os 12 judeus. Eles ainda teriam a tarefa de espalhar, de começar a espalhar a mensagem para o mundo. Como que eles iam fazer? Eles também estavam impregnados com as ideias da época deles. Os discípulos tinham que mudar a mente também, parar de serem racistas, né? Esse termo não tem na Bíblia, mas se a gente fosse se apropriar de um termo de hoje para aplicar, eles eram racistas, eles eram sexistas, eles tinham preconceito com mulheres. Quando viram Jesus lá conversando com a mulher, falaram: como que o senhor está conversando com essa mulher? Com mulher, sozinho, não dá. Né? Ou então eles viam os samaritanos, que eram outro povo próximo ali, que se odiavam, judeus e samaritanos, e eles estavam impregnados com aquilo, eles não conseguiam entender. Jesus tinha que acabar com isso, para que eles pudessem cumprir o papel deles de espalhar a mensagem. E Jesus não fez isso só aqui nesse trecho. Jesus fez isso, por exemplo, na parábola do bom samaritano. Quem conhece essa parábola? Vocês lembram por que Jesus contou essa parábola? Vocês lembram o contexto? Vamos abrir, porque eu acho que a maioria não lembra. É em Lucas. Engraçado que essa parábola só Lucas registrou. Lucas 10, 25 a 37. É muito bom. O contexto assim é perfeito para isso que a gente está falando nessa noite. Jesus precisava desfazer esse engano dos judeus acharem que eles eram superiores e que o próximo deles era apenas os outros judeus, que não podia ser mais ninguém. Lucas 10, de 25 a 37. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você entende? Como você entende? Será que esse cara entende direito ou ele tem a interpretação errada igual aos outros? O homem respondeu: ame o Senhor. O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. E estava mesmo. Muito certo. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, olha ali, perguntou a Jesus, o que eles já faziam, querer justificar as ações: e quem é o meu próximo? Caso do odiar o seu inimigo, era para isso que eles acrescentavam, porque eles justificavam. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, ou seja, um judeu, quando foi atacado por bandidos. Eles lhes tiraram as roupas, o espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote judeu. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Pensa aqui você no lugar desse cara, tá? Provavelmente você pensou: meu Deus, o cara tá caindo ali, vai que os bandidos ainda estão aqui por perto. Vai que não é, o cara tá fingindo, e aí quando eu chegar perto ele vai me assaltar. Vou sair pro outro lado, vou sair pela tangente. Não, vai embora. Então, vamos aliviar pro cara que ele teria várias justificativas, qualquer um que passasse ali teria várias justificativas para fazer o mesmo que ele fez, tá?
Mas Jesus não está dando moral aqui para ele. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. O levita era aqueles que também serviam no templo, né? Então era um cara religioso. Então veio um samaritano. Olha, pensem no que ele está dizendo, samaritano. Quando Jesus falou samaritano, já veio assim, ódio, né? Porque era um povo que eles não gostavam. E ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3? Aí Jesus voltou a olhar para o homem, para o cara que tinha perguntado para ele: quem é o meu próximo? Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: não disse o samaritano. Olha o que ele disse: aquele que teve misericórdia dele. Mas era o samaritano, certo? Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Então Jesus está desfazendo novamente, porque essa parábola foi contada depois do Sermão do Monte, né? Em Lucas vem depois. Então Jesus continua insistindo em desfazer a ideia errada de quem é o meu próximo, de que eu não sou, que aquele povo não é mais especial e que todos, que até os inimigos podem ser um próximo. Na verdade, se a gente vê pela descrição que o John Stott dá, que qualquer ser humano que esteja em necessidade qualquer, pode ser necessidade física, como esse homem que foi assaltado, em necessidade espiritual, qualquer necessidade, qualquer ser humano em necessidade, que a gente fique sabendo que ele está em necessidade, que a gente possa de alguma forma aliviar essa necessidade, é o meu próximo. Certo? Engraçado, olha só. Voltando nessa palavra que a gente leu, né? Deus dá luz e chuva para todos, né? Que a gente acabou de ler desse trecho. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, não é um Deus que diz assim pra gente: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Deus não é assim. O Deus da Bíblia nunca vai dizer: faça o que eu digo, mas olha, eu não preciso fazer. Aqui, Jesus está usando o exemplo de Deus Pai. Olha só, vocês veem, porque ele ainda não morreu na cruz, né? Aqui ele ainda não morreu na cruz. Mas se a gente hoje, com tudo que a gente sabe que aconteceu depois do Sermão do Monte, com toda a história de Jesus, o nosso argumento sobre isso é muito maior. Nós temos muito mais argumentos. Porque além do exemplo de Deus, o Pai, que foi o que Jesus usou, nós temos o próprio exemplo de Jesus, que inclusive estava falando de algo que ele iria fazer na prática. Ele também não estava dizendo: façam isso, mas não o que eu faço. Façam isso, eu também vou fazer daqui um tempo. Daqui 3 anos eu vou estar ali fazendo. Daqui uns... Me aguarde que eu vou mostrar como é que faz isso. Ele foi para a cruz. Então ele também, tudo que Jesus está ensinando no sermão é sobre ele mesmo, gente. Se você revisar tudo, fome e sede de justiça, tudo. Jesus cumpriu, Jesus viveu. Ele está ensinando o que ele também viveu ali. Ele veio nessa terra para mostrar como viver. Para mostrar como viver essa vida santa, essa vida de cidadão do reino. Em Romanos 5, olha que interessante, para ver a realidade. Em Romanos 5, de 8 a 10, 8 e 10 na verdade,
Paulo diz que Deus provou o seu grande amor para conosco no fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E aí no 10 vai dizer, quando ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento foi restaurado pela morte do seu Filho. A gente ainda era inimigo. Amem os seus inimigos. Ele morreu por inimigos. Jesus morreu por nós, ainda inimigos. Ele veio para mostrar o Pai. O Pai faz isso, dá graça, dá vida, as condições de vida, sol e chuva, para um povo que era agricultor, que vivia da terra, é a condição de vida, é alimento, é o básico, é tudo que eles precisavam para viver. Deus nos dá condições de vida, às vezes para quem não merecia. Alguns humanos que estão aí recebendo sol e chuva, talvez não mereciam estar respirando, né? Na nossa concepção, e talvez até na justiça de Deus, mas Deus tem paciência, e Jesus veio e morreu. E depois, gente, depois que aconteceu isso, não parou por aí. Deus ama desse jeito, Jesus ama desse jeito. Aí depois vem um discípulo de Jesus chamado Estevão. Vocês conhecem a história de Estevão? Meu filho tem esse nome, não é à toa, porque eu admiro essa história demais. Ela está lá em Atos 7. Vamos ler um trechinho dessa história, finalzinho. Estevão, ele é acusado injustamente. Era um discípulo lá no início da igreja. Logo depois, né, tinha os 12, e aí se multiplicou, muitas pessoas se converteram. Estevão era um desses primeiros convertidos da igreja cristã, trabalhava como diácono, e um dia ele é acusado injustamente, ele é preso, levam ele para julgamento, ele se defende pregando, e no final, mesmo depois de ele explicar tudo, no final aconteceu isso, nos 7:57, capítulo 7, vamos abrir a Bíblia, que aí a gente não dorme, né? Quem está com sono aí, vamos manusear a Bíblia, ler acompanhado, aí não tem sono. 7:57 é o final da história. Eles são os acusadores. Taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele, contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. E Saulo, segue no 8, concordou inteiramente com a morte de Estevão. Onde vocês já ouviram essa frase? Senhor, não culpe eles desses pecados, desse pecado. Jesus na cruz, morrendo, disse: perdoa porque eles não sabem o que fazem. É o mesmo sentido. O Estevão era um discípulo que também amou desse jeito. Gente, e aí o Saulo está ali na história. Quem é Saulo? Saulo, depois daqui, virou o diabo. Depois que ele ficou ali assistindo a morte de Estevão, concordando aqui inteiramente com a morte do Estevão, ele saiu de lá e virou um perseguidor da igreja. Ele caçava, entrava nas casas, arrancava, levava para matar os cristãos. Ele era um judeu que queria fazer o certo. E esses seguidores de Jesus são os hereges. Então vamos matar. E Saulo, inclusive, não bastou ele limpar
a cidade de Jerusalém, ele resolveu ir até Damasco, uma outra cidade, para pegar os cristãos de lá também. E no caminho para Damasco, Jesus fez ele cair do cavalo, ver uma luz e ouvir a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Bom, aí o resto da história você sabe. Metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, esse homem transformado. Gente, olha que coisa linda o que esse amor faz. Esse amor que veio do Pai, que ama o Filho, que veio aqui e amou a gente, que amou Estevão, que amou e que impactou a vida de Saulo e continua, e de séculos e séculos e milênios. O cristianismo sobreviveu em função desse amor que se propaga, que faz a diferença, que faz o mundo lá fora ver que a gente é filho. É esse amor. O texto que a gente leu na abertura de hoje não foi combinado. Esse texto a gente pega do lecionário, não era uma coisa que a gente escolhe por nós. E o texto era que nós vamos ser conhecidos como... O mundo vai conhecer a Deus através do amor, de como nós amamos. E caiu bem nesse dia para falar desse trecho. Deus está falando com a gente. Ouçam, irmãos, ouçam, Deus está falando com você. Você é um filho. Você precisa experimentar esse amor que faz diferença na terra, de séculos e séculos. Gente, esse amor é uma estratégia. Esse amor é a melhor estratégia evangelística. Não foram as cruzadas nos envergonham. As cruzadas, que eram as guerras em nome de Deus, para atacar os mouros, enfim, atacar os incrédulos, nos envergonham hoje. O que a gente vai sentir daqui? O que as gerações lá para frente vão pensar de nós, desse tempo, dos cristãos desse tempo, que brigam uma guerra cultural, que fazem da sua narrativa, em vez de ser o evangelho, em vez de ser o amor, ficam só brigando? Anticomunismo, antifeminismo, anti-ideologia de gênero. Essas coisas podem estar erradas, mas não foi isso que Deus nos chamou para fazer. Cruzada cultural. Deus nos chamou para amar como Ele amou. E eu já disse que o sentido do amor não é aprovar tudo. Nós falamos disso lá na frente. Então, não esqueçam que às vezes a gente confunde que, tá falando de amar, então quer dizer, já pega o sentido da cultura aqui hoje, né? Não, mas o amor aos inimigos, mesmo não aprovando. Amar com atos, com palavras, com oração. Atos, palavras, oração. É isso que Deus chamou a gente para fazer. É multiplicar, é transbordar esse amor que Ele derramou sobre nós. Como você vai fazer isso? Como? Ninguém que não experimentou esse amor profundo vai conseguir fazer isso. Você não replica um amor que você não recebeu. Se você não experimentou esse amor como filho, se você não se sentiu aquele inimigo de Deus, pecador, inimigo de Deus, que foi amado, que recebeu graça, você não vai conseguir estender esse amor a outros. Se você se acha muito superior como os judeus, se você tem um coração de fariseu ainda, você não vai conseguir amar como Deus amou. E eu não estou falando isso assim com um peso de julgamento sobre você, mas é para abrir seus olhos. Se você precisa de uma experiência com esse amor, então é isso que você precisa clamar nessa noite. Se você sabe que o seu coração é duro e você não consegue
amar os inimigos. E aqui, vamos falar a verdade, qualquer um de nós, em algum momento da vida, vai passar por uma dificuldade dessa. E aí a gente vai ter que clamar para ser filho, para agir como filho de Deus nessa terra, para honrar esse nome dessa família que Ele nos adotou. A gente vai ter que clamar. Eu tenho isso também. Eu vejo as falhas na minha vida, as falhas em amar. E eu digo, Deus, tenha misericórdia, porque eu quero amar como o Senhor amou, porque essa é a melhor estratégia, porque essa é a estratégia de Deus. Não adianta a gente ficar inventando estratégia de marketing, não sei o que, para conquistar. Não vai. A melhor estratégia é esse amor ativo no mundo, aí fora, com aqueles que são pé no teu sapato. A origem desse amor, gente, lá, o início de tudo, é o nosso Deus Trino, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de tudo existir, existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles sempre se amaram, eles tinham uma comunhão perfeita entre eles, o amor era pleno entre eles, e por isso esse amor transbordou. E por isso esse amor deu origem ao universo, gente. O universo existe porque esse amor existia antes de tudo, na eternidade. Ele deu origem a toda a vida nesse planeta. Ele mantém esse amor, mantém vivos cada ser humano nessa terra. A gente acha que é o teu corpo aí que está funcionando, suas células. Não tem uma célula que ficaria viva se não fosse o Espírito Santo pairando sobre nós. A Bíblia diz isso, é claro. A gente vê o mecanismo, mas por trás de tudo está esse amor. Esse amor levou Deus para a cruz, a si mesmo, para se sacrificar por nós. Esse amor nos chamou para um relacionamento. Esse amor nos adotou. Por causa desse amor por nós, Ele decidiu transbordar sobre outros e chamar esses outros para a comunhão da Trindade, para essa comunhão de amor, para viver nesse ambiente de amor. Para que, gente? Para que a gente está com esse amor sobre nós ainda nessa terra? É para a gente seguir transbordando sobre outros, empenhados nessa mesma tarefa dele, de chamar outros para essa comunhão de amor. Ali no final do texto de Mateus, que a gente está no versículo 46, 47, ele diz mais ou menos assim, parafraseando, né? Se vocês só amarem quem ama vocês, se vocês só cumprimentarem os amigos que vocês têm, vocês vão ser apenas seres humanos comuns, ordinários, como qualquer outro. Quando eu falo a palavra ordinários, tem gente que já, né, na família do Marcelo, ordinário era um xingamento. Você é ordinário. Tipo assim, mas ordinário, a origem o significado dessa palavra é conforme o costume, o normal, é comum, o que é comum a todo mundo. Se a gente ama quem ama a gente, cumprimenta quem a gente, quem cumprimenta a gente, que a gente gosta, quem é amigo, não tem nada demais nisso. Tipo assim, tá bom, é humano, é o comum. Inclusive tem uma frase interessante de um teólogo inglês, já morreu há muitos anos. Ele diz assim, retribuir o bem com o mal, retribuir o bem com algo mal é demoníaco. Retribuir o bem com o bem é humano, mas retribuir o mal com o bem, isso é divino. Retribuir o bem com o bem não é ruim. Tá bom, amor com amor se paga, né? O que dizem? É a economia, a lógica que move esse mundo mesmo. É a lógica da retribuição, né? A pessoa me faz o bem, me dá amor,
eu estendo amor para ela. Ela me faz o mal, eu me vingo, ou pelo menos eu ignoro ela. Eu não vou fazer nada, né? Já é uma boa coisa, nossa. Você é um ser humano excelente, não retribuir o mal já está muito bom. Isso é comum. Isso é o que se espera de um ser humano. Bem criado, um ser humano emocionalmente estável. É justo até. Diante da... É justo. Não é que a gente estava ouvindo olho por olho, dente por dente, umas mensagens atrás? É justo. Mas aqui, os filhos de Deus, os cidadãos do reino, eles vivem por outra lógica. Por quê? Porque esse amor transbordou. Porque esse amor nos alcançou. Porque esse amor nos preencheu. Pensem nesse amor como água, nos inundando, e por dentro. Se você for afundado, se você se afogar, nossa, agora eu olhei pro e lembrei de afogar. A hora que eu fui lembrar, um fato muito antigo que aconteceu com ele. Mas se a gente se afogar, a água está por fora e está por dentro, certo? Nos toma por completo. Pensem nesse amor como esse ambiente líquido que você afunda, que você está completo nele. Gente, Deus, por causa desse amor que nos preencheu, que quer nos alcançar assim, talvez Ele ainda não te alcançou desse jeito. Talvez você diz, o que a Fabiola está falando? Nunca senti nada disso. Nunca experimentei isso ainda. Não tem problema. Hoje é o dia. Daqui para frente você sabe que pode experimentar águas mais profundas desse amor. Agora você sabe que pode orar por isso, que pode buscar isso. Se você ainda não experimentou. Mas se você experimentou, pega aí na memória. Se você não está sentindo o coração arder como o meu está aqui ainda, pega da memória aí quando você já sentiu. Nós somos alcançados para nós sermos os sinais nessa terra do novo, da nova criatura, da nova humanidade que Deus está formando, do novo reino que Deus está trazendo sobre a terra, que começou lá na ressurreição, que foi anunciado lá nos profetas do Velho Testamento. Nós somos os sinais, é por isso que a gente tem que amar como Ele amou. Porque é para ser esse sinal do extraordinário, não do ordinário. Quando ali no final diz, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial, não está falando de sejam certinhos, perfeitinhos em tudo que vocês fizerem moralmente corretos. Não está falando de fazer tudo certinho em todas, está falando, amem de uma forma extraordinária, como Deus, o Pai, ama extraordinariamente. Fora do comum, fora do normal. Quem consegue fazer isso? Humanamente falando, se a gente for indiferente ao mal, já está muito bom. Mas com a capacitação desse amor que nos enche, que nos preenche, aí nós podemos ser extraordinários como o Pai é. Só assim, gente. É divino. É de Deus. É a graça que nos capacita. Nossos pés ainda pisam essa terra. Esse sistema, essa economia, essa lógica da retribuição ainda está aqui nessa terra que a gente pisa. Mas nosso coração, a nossa mente, nossas afeições, elas têm que estar lá no reino do Filho do seu amor. Dentro de nós, a gente já está em outra realidade. A gente já tem que viver em outra realidade. Lá em Colossenses 1,13, eu acho maravilhoso. Fomos libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados. Libertos do império. Quem aí é nerd como eu, fã de Star Wars? Lembra do império? Lá
escuro. O império é aquela coisa, né? Tem aquela visão pro reino, aí lá no caso é a república, né? Aqui é o reino do Filho do seu amor, tem um rei nesse reino. A gente já tá, o pé tá aqui, ó, mas a gente já tá lá. E a gente tem que ser um sinal desse reino nessa terra. E como que a gente vai fazer isso? Amor extraordinário. É isso. É simples. Não é complicado. Mas a gente se perde nas coisas e a gente sai do simples. Vamos orar. Palavras, ações, oração em amor, atitude de amor. Nos resgatou. É assim que a gente consegue amar. Feche os seus olhos. Jesus amado do Pai e amado por nós, porque primeiro o Senhor nos amou. Deus, o teu reino é esse reino de amor. Começou com amor, começou com o teu amor, o amor da Trindade, a comunhão de amor do Pai com o Filho e com o Espírito Santo, e se estendeu sobre a criação desse mundo, sobre nós, na prática também lá na cruz, no ato da cruz. Senhor, e o Senhor vem propagando esse amor, um a um discípulo tocando o outro e chamando o outro, e essa onda de amor se propagando. Jesus, eu clamo que o Senhor nos dê a experiência do teu amor, um amor profundo. Senhor, nós precisamos do teu amor. Senhor, nós precisamos do teu amor. Essa igreja não vai crescer sem amor. Essa cidade não vai conhecer o Senhor se a gente não amar como o Senhor amou. O mundo não vai crer que nós somos filhos e que nós somos testemunhas tuas se a nossa vida não mostrar esse amor extraordinário. Por isso, Senhor, faz a obra em nós. Senhor, faz a obra do teu amor em nós. Que a gente mergulhe mais profundo nesse amor. E que de forma prática, Deus, a gente comece a ter as atitudes de amor que nós podemos ter com aqueles da nossa casa. Às vezes é mais fácil, Senhor, pensar nas criancinhas da África, em como eu amaria elas, do que pensar no meu irmão que divide o quarto comigo, do que pensar na irmã da igreja que fofoca sobre mim. Senhor, nos ajuda a amar de forma prática, os de perto e os de longe, a orar, a amar como o Senhor ama. Precisamos, Senhor, que isso arda no nosso coração. E aqueles que precisarem de uma experiência profunda, que o Senhor providencie, Senhor, a sede e a fome necessárias para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.